Tudo bom? Meu nome é Cristiano Corrêa e é uma satisfação estar com vocês mais uma vez no curso de Segurança no Trabalho. Agora a gente vai tratar de uma outra disciplina, uma disciplina chamada Gerenciamento de Riscos e Emergências. Essa disciplina ela tem por característica uma necessidade, uma importância bastante grande para o profissional de segurança no trabalho. Qual seria essa necessidade? Qual seria essa importância? A gente utiliza uma história para ilustrar isso. Imaginemos que uma grande multinacional junta vários dos seus funcionários de vários parques para uma reunião. E nessa reunião eles têm por objetivo conhecer um pouco mais da realidade uns dos outros e acabar fomentando as boas práticas. Para começar essa reunião, os profissionais são chamados a se apresentar, dizer o que fazem, de onde vem, de onde é sua instalação e contar um pouco como é a sua experiência exercendo aquela função. Inicialmente, um cidadão da produção, um gerente de produção, passa a conversar um pouco sobre sua tarefa, que é manter a produção em altos níveis com altíssima qualidade. E toda a audiência realmente entende que aquilo é bastante importante para a empresa. Sem produzir com altíssima eficiência e com boa qualidade, a empresa tende a fracassar. Outros colegas começam também a expor suas origens. E um colega das finanças que informa: se eu não tiver total controle sobre os gastos da empresa, consequentemente as ações vão perder valor, a empresa vai perder ativos e a gente vai acabar falindo. E todos também concordam que finanças é fundamental na empresa. Todos os colegas que na sala estão passam a falar, o pessoal da logística, do marketing, da segurança patrimonial, até que ao término, o rapaz lá do fundo é convidado a falar. É um profissional de segurança no trabalho. E ele vai explicitar, vai contar aos colegas qual é a sua função. Ele diz: olha, eu sou do gerenciamento de riscos e minha função principal, minha função básica, não é tão importante quanto a do colega da produção, não é tão importante quanto a do colega das finanças, mas é uma função que depende absolutamente de todos os colegas. A minha função é entregar vocês, ao término do expediente de trabalho, com saúde às suas famílias. É manter as instalações da fábrica em condições sempre operantes e sem nenhum dano. É manter a comunidade e a circunvizinhança em total controle, sem nenhuma emergência que possa resvalar nessas pessoas que estão no nosso entorno. E com essa fala, fica claro o que seria gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é, inicialmente, pensar e identificar todo e qualquer risco de emergência. Em seguida, fazer uma análise criteriosa desse risco de emergência. Mais avante, você vai tentar eliminá-lo ou, por fim, mitigá-lo. Vamos entender melhor o que seria isso. Com relação a risco, existe uma definição que é bastante clássica, que seria o potencial de um evento danoso. Risco é todo o potencial de um evento danoso. Algo que é indesejado, algo que é danoso e tem um potencial. Esse potencial ele é medido em duas variáveis, basicamente. Uma variável é a probabilidade. O que seria isso? Seria a possibilidade ou a frequência probabilística de algo acontecer, desse risco vir a tornar-se real. E da severidade. O que seria severidade ou em algumas literaturas tratado por gravidade? Seria, uma vez acontecido aquilo que é potencial, aquele risco que é potencial, qual é o tamanho do dano que aquele risco pode vir a causar à empresa, à comunidade, a seus funcionários, à coletividade. Assim sendo, quanto maior for a potencialidade, ou melhor, a probabilidade, e quanto maior for a gravidade desse risco, mais iminente ele será. E, consequentemente, deverá ter toda a atenção por parte da equipe de segurança do trabalho e de todas as outras áreas da nossa empresa. É importante deixar claro que existem alguns fatores que devem ser elucidados para que a gente possa fazer um bom gerenciamento de risco. Um deles é o que trata das ameaças. O que seriam ameaças? Ameaças seriam situações indesejadas que podem vir
a comprometer o andamento da empresa, podem vir comprometer as instalações da empresa, as vidas humanas e não humanas ali presentes e a comunidade do entorno. Então, ameaça é tudo aquilo que pode comprometer a empresa, inclusive na sua visibilidade. Uma empresa, geralmente, como todos os organismos, está cercada de ameaças. Essas ameaças, elas são combatidas, elas são trabalhadas a partir de requisitos e de princípios que a própria empresa impõe para que tenhamos uma maior segurança. Então, de uma forma minimalista, eu posso dizer que segurança é o contrário de ameaça. Quando eu tenho segurança, eu tenho uma situação de estabilidade desejável. Quando eu tenho uma ameaça, eu tenho uma situação de desestabilidade ou de insegurança. Dentro desse contexto, a gente tem que falar um pouco sobre vulnerabilidade. O que seria a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é a capacidade que a empresa tem, a capacidade que o organismo tem de reagir e de resistir a uma ameaça. Então, vulnerabilidade é o gradiente ou a medição de quanto eu posso resistir, quanto eu posso reagir a uma ameaça. Assim, quanto mais preparado eu estiver, quanto mais atributos de segurança eu tiver, menor será essa ameaça, menor será a minha vulnerabilidade, menor será o risco. Vamos pensar de forma objetiva. Imagine que você trabalha numa empresa que tem grandes tancagens. Essas tancagens armazenam milhões de litros de combustível. Vamos usar como exemplo algumas tancagens do Porto de Suape, aqui em Pernambuco, onde temos muitos combustíveis líquidos, inclusive alguns bastante perigosos, como o QAV1 ou o querosene de aviação. Altíssima octanagem, com altíssimo poder de inflamabilidade. Então você tem, naturalmente, notoriamente, uma enorme ameaça, que é a ameaça de incêndio e a ameaça de explosão daqueles tanques. Se você toma uma série de medidas profiláticas, preventivas, para que aquela ameaça seja controlada, você diminui a sua vulnerabilidade. Por exemplo, se você instala todos os sistemas preventivos dentro daquela tancagem, se você instala uma coleção de hidrantes, se você instala uma coleção de dispositivos de lançamento de espuma, se você tem um teto flutuante, se você tem uma equipe altissimamente treinada, você vai ter muito menos a ameaça vai ser muito menor do que era se você não tivesse esses dispositivos. Sua vulnerabilidade será muitíssimo menor. Então, o risco é uma equação simples entre o tamanho da ameaça e a possibilidade de resistir. A minha vulnerabilidade. Se eu tenho baixa vulnerabilidade, meu risco será baixo. Se eu tenho uma alta vulnerabilidade, meu risco também é alto. Com isso, passamos à questão dos 4 passos básicos para termos o gerenciamento de risco. Quais seriam? Inicialmente, identificar os riscos. Identificar os riscos é uma atividade relativamente simples, mas que precisa de um olhar técnico. Eu sugiro ao colega que está se capacitando que, inicialmente, para identificar os riscos de emergência dentro da sua empresa, busque as estatísticas. As estatísticas vão contar um pouco o que já aconteceu. Mas busque mais, busque uma visita setorial, faça uma anamnese ou faça um diagnóstico ponto a ponto, lugar a lugar. Afora isso, utilize a experiência das pessoas. Às vezes as pessoas mais simples de determinado departamento podem te dar dicas fantásticas sobre as ameaças e, consequentemente, os riscos que existem naquele setor. Então, identificar os riscos é o primeiro passo. Uma vez identificados os riscos, você pode, agora, trabalhar na análise desses riscos. E a análise desses riscos, ela baseia-se naqueles 2 princípios que falávamos ao início. Quanto provável é o acontecimento desse risco? E quão grave é se esse risco vier a acontecer? Então, quanto mais provável e quanto maior é a gravidade, maior terá que ser a prioridade para a contenção daquele risco, a mitigação ou mesmo eliminação daquele risco. Se você puder eliminar o risco, faça. Mas nem sempre isso é possível.
Vamos dar um exemplo. Você trabalha com um determinado ácido que é extremamente corrosivo. E dentro desse processo produtivo, esse ácido corrosivo, uma vez vazado, pode intoxicar muitas pessoas, pode promover emergências relativamente severas. Entra no mercado uma nova substância, uma substância inerte, que não tem mais aquela ação corrosiva que tinha o teu ácido. E essa substância inerte ela pode ser usada naquele teu processo de produção. Se você pode trocar aquela substância que era corrosiva por uma inerte, você está eliminando um risco. Contudo, nem sempre é possível e geralmente não é possível fazer a eliminação do risco. Então o que é que você deve fazer? Você deve mitigá-lo. E o que é mitigá-lo? É minimizá-lo, é diminuí-lo, é criar uma série de medidas que o tornem aceitável. O gerenciamento de risco nada mais é do que manter os riscos em um limite aceitável. Se eu puder eliminá-los, melhor, mas se eu tiver que conviver com eles, que eles estejam sempre dentro do razoável. Caso contrário, esse risco tem que ser repensado e a empresa tem que pensar melhor os seus meios de produção e talvez alterar a sua conduta em relação ao gerenciamento de risco. A gente encerra esse primeiro momento e aguardo vocês na próxima semana.